Então, existem alternativas realmente muito boas ao LASIK. Se você é alguém que apenas quer conhecer suas opções, talvez não seja um bom candidato ao LASIK, ou simplesmente quer evitar alguns dos possíveis efeitos colaterais do procedimento, estas são as principais alternativas com os seus prós e contras. Mas antes, vamos começar com uma revisão rápida do LASIK. LASIK significa Laser Assisted In Situ Keratomilhoses. O que isso significa? Durante o procedimento, a gente usa um laser de femtosegundo para criar um pequeno flap, uma pequena capa. Esses lasers eles cortam só a superfície anterior da córnea e a gente levanta aproximadamente 1/5 do tecido e fica preso como se fosse uma dobradiça dessa porta, dessa janela. Com o restante da córnea exposto, a gente usa um segundo laser, um laser excimer, para vaporizar, esculpir e remodelar a córnea. Isso faz com que a gente corrija o grau do paciente. Depois que o laser termina, a gente coloca essa capinha, essa janela em cima da córnea, ela vai cicatrizar naturalmente. O benefício desse procedimento é que é um procedimento extremamente rápido, praticamente indolor no pós-operatório. A recuperação visual muitas vezes é imediata, com os pacientes já enxergando 20/20 e até mesmo linhas menores na tabela. E é por isso que o LASIK se tornou a cirurgia mais famosa entre as cirurgias refrativas. É um procedimento rápido, confortável e com resultados excelentes. Mas é claro que tem limitações para o LASIK. O LASIK ele não é muito indicado para graus muito altos, quando não tem espessura suficiente para criar o flap e fazer a correção. Da mesma forma, pessoas com córneas finas podem não ser candidatas ao LASIK ou com córneas frágeis vistas ao exame. Então, a primeira alternativa que a gente vai discutir ao LASIK é uma que, inclusive, já existe há mais tempo que o LASIK. Provavelmente você já ouviu falar dela. É o PRK. O PRK a gente chama de ceratectomia fotorrefrativa. Nesse procedimento, ao invés de a gente usar um laser para criar essa capinha, esse flap, a gente utiliza um produto para remover a camada mais superficial da córnea e a gente simplesmente raspa. E aí, o mesmo segundo laser excimer que a gente vai usar no LASIK, a gente também usa para corrigir o grau do paciente. Quando esse segundo laser termina, a gente tem que colocar uma lente de contato sobre a córnea para proteger essa córnea durante a cicatrização. Ao longo da próxima semana, ou até mesmo em alguns meses, essa córnea vai cicatrizando gradualmente e assim como a visão vai melhorando gradualmente. Por conta dessa recuperação um pouco mais demorada, é que o LASIK acabou ficando mais popular do que o PRK. A recuperação mais lenta pode levar uma semana até meses para a gente atingir a estabilidade visual completa. Além disso, durante os primeiros dias, o desconforto com o PRK ele é significativo. A gente tem uma ferida aberta, os nervos expostos. Então isso pode incomodar muito as pacientes. Se você possui uma córnea mais fina ou um grau mais elevado, o PRK pode ser uma excelente alternativa. Como não é necessário criar um flap, a gente tem mais tecido para trabalhar e para corrigir mais grau. Outra vantagem é que não existe o risco de ter problemas com o flap no futuro. Com um trauma, esse flap deslocar, ele enrugar, a gente ter que mexer de novo. Embora isso seja muito raro nos pacientes com LASIK, existem casos de pacientes que sofreram traumas anos depois em que esse flap foi deslocado e precisou ser reabordado. Além disso, vários estudos mostram que pacientes submetidos ao PRK costumam apresentar menos olho seco quando comparados aos pacientes do LASIK. A próxima alternativa é a extração de lentícula, uma cirurgia que a gente chama de clear aqui no Brasil. Muitas vezes, médicos se referem a ela como um LASIK 2.0 ou uma versão aprimorada do LASIK, um upgrade. Esse procedimento ele é semelhante ao LASIK no sentido que a gente usa um laser de femtosegundo. Só que ao invés de a gente criar um flap, esse laser ele atua dentro da córnea, ele vai esculpir um pequeno disco de tecido, uma lentícula, e ele vai fazer essa dissecção toda controlada pelo laser. E através de uma incisão pequenininha, de 2 a 3 milímetros, a gente entra com outros instrumentos, a gente solta esse disco e com uma micropinça a gente só puxa esse disco para fora. Então a gente não tem esse corte do LASIK, a gente tem as mesmas vantagens. É um procedimento rápido, ele não dói na recuperação e ele tem aí um retorno da acuidade visual muito rápido. Então várias pessoas já nas primeiras horas já começam a enxergar melhor, dentro de 1 a 3 dias aí elas já recuperam quase que 90% da visão. Além disso, no clear, como grande parte da córnea permanece intacta, a estrutura corneana mantém características mais naturais quando comparado ao LASIK. Isso traz benefícios a longo prazo. E um dos mais importantes também está relacionado ao olho seco. Pacientes submetidos ao clear ainda podem apresentar sintomas de ressecamento ocular, mas os estudos mostram uma incidência significativamente menor quando comparado ao LASIK, chegando a aproximadamente metade dos casos. E além disso, a recuperação dos nervos com exames como microscopia confocal mostram que a gente tem uma repopulação de nervos muito maior nas técnicas de extração de lentícula do que com LASIK. Atualmente, o clear apresenta excelentes resultados tanto para pacientes com miopia como astigmatismo. Porém, pacientes com hipermetropia ainda não são bons candidatos para essa técnica porque ela não tem essa opção disponível. Agora, se você é uma pessoa que deseja evitar qualquer tipo de cirurgia que remova tecido ou que mexa com a sua córnea, a gente tem outras duas alternativas que podem ser especialmente interessantes. A primeira
primeira delas é o implante da lente fásica, é a ICL. Essa técnica ela vem ganhando bastante popularidade e tem se tornado uma das principais alternativas ao LASIK. ICL significa implante de lente de colâmero. Muitas pessoas descrevem como uma lente de contato implantável, e de certa forma é mais ou menos isso. Em vez da gente colocar uma lente de contato sobre a córnea, a gente implanta ela dentro do olho. Essa lente ela fica posicionada atrás da íris, a parte colorida do olho, e em frente ao cristalino natural. Existe um pequeno espaço entre essas duas estruturas e é exatamente aí que essa lente é colocada. O que torna a ICL tão atraente é a capacidade de corrigir graus elevados. Se você possui uma miopia muito alta e não pode fazer LASIK, ou se sua córnea é muito fina para procedimentos corneanos, a ICL pode ser uma excelente alternativa. Outra vantagem muito importante é que essa é uma cirurgia considerada reversível. É a única cirurgia refrativa que a gente considera que seja realmente reversível, ao contrário do LASIK, do PRK ou do CLEX, onde o tecido corneano ele é removível permanentemente. Então, se houver algum problema com essa lente, aumento de pressão, inflamação, em qualquer um desses sentidos, essa lente ela pode ser removida ou simplesmente ela pode ser trocada. Se, por exemplo, o olho continuar crescendo, essa miopia voltar, a gente tem como substituir essa lente. Como a gente não tem nenhum dano aos nervos corneanos, essa cirurgia também não provoca nenhum tipo de olho seco como no LASIK. Além disso, pacientes que foram submetidos à ICL também apresentam menos queixas relacionadas a aberrações ópticas de alta ordem. Essas aberrações elas costumam ser percebidas principalmente durante a noite, na forma de halos, reflexos ou dispersão de luz de ofuscamento, quando a pupila do paciente acaba ficando maior do que era tratada pelo LASIK. Quando comparado com o LASIK, os pacientes com ICL geralmente relatam menos desses sintomas. Porém, existem alguns pontos importantes para a gente considerar para a ICL. A ICL normalmente é indicada para pacientes entre 21 a 45 anos de idade. Além disso, costuma ser mais adequada para graus de miopias entre aproximadamente -3 e -15 graus. Em alguns casos, a gente pode chegar até -20, ainda com algum benefício. Se você possui uma miopia muito baixa, por exemplo, de apenas 2 graus, 2,5 graus, provavelmente não é um bom candidato para ICL. Outro fator é o custo para envolver uma lente implantável personalizada. A ICL costuma ser mais cara do que o LASIK, às vezes mais do que o dobro que o LASIK. Por outro lado, a recuperação visual costuma ser bastante rápida. Vários pacientes já enxergam muito bem e se sentem aptos a voltar às suas atividades cotidianas já nos primeiros dias após a cirurgia. Outra alternativa muito interessante ao LASIK é a troca refrativa do cristalino, ou Refractive Lens Exchange. No Brasil, a gente chama essa cirurgia de faco refrativo. Esse procedimento é igual à cirurgia de catarata. Durante essa cirurgia, a gente vai pegar o cristalino natural do olho e a gente vai trocar, vamos limpar essa lente, vamos deixar só o saco desse cristalino e a gente vai implantar uma lente dentro dele. Esse é o tamanho real dela, uma lente menor do que a minha unha, e ela vai entrar aqui dentro do olho. Essa lente é a famosa lente intraocular. Existem vários tipos de lentes intraoculares disponíveis. Elas podem corrigir tanto a miopia quanto a hipermetropia, e aí, dependendo do grau de investimento e do desejo do paciente, ela também vai corrigir astigmatismo e ela pode corrigir também a presbiopia, ou seja, a vista cansada. A gente vai conseguir, com lentes de tecnologias mais avançadas, com amplitude de foco estendido ou amplitude de foco total, que essas lentes possuam diferentes zonas de foco, tanto para longe, quanto para distância intermediária, o celular, quanto para perto. Dependendo da lente escolhida e das características, da demanda visual do paciente, a gente consegue ter uma performance visual significativamente independente do óculos. Essa é uma decisão que deve ser discutida detalhadamente com o médico e também avaliada de acordo com cada olho de cada paciente. Algumas lentes priorizam transmissão de luz, outras lentes priorizam potência de visão. Isso tudo vai depender do que o paciente precisa e de como é a saúde do olho de cada paciente. Você pode planejar a sua visão de acordo com aquilo que é mais importante para você. Se você lê mais, você vai priorizar potência. Se você tem uma vida mais ativa, pratica esportes à noite, você só usa o seu celular, você talvez priorize mais a transmissão de luz. Com tantas opções, a gente pode planejar a visão de acordo com aquilo que é mais importante para o paciente. Mas tem um aspecto muito importante que a gente precisa considerar. O cristalino natural, ele não serve só para focalizar a luz num ponto. Ele tem uma capacidade natural de mudar a sua forma. E aí, quando a gente olha para longe, o cristalino se comporta de uma maneira. Quando a gente olha para perto, ele se ajusta automaticamente. Esse mecanismo a gente chama de acomodação visual. O problema é que quando a gente tem a catarata, a gente começa a ter uma perda da capacidade de alternar o foco entre essas distâncias. E se a gente tira o cristalino natural, essa capacidade é perdida. As lentes elas não conseguem mudar de tamanho dentro do olho. Então, se a gente usar uma lente monofocal convencional, a visão de longe ela pode ficar até excelente, mas vai ser necessário você usar um
óculos para leitura ou para qualquer atividade à meia distância. Como a presbiopia é um evento, vamos dizer assim, uma condição que ela começa a acontecer a partir dos 40, 45, a cirurgia da troca refrativa do cristalino ela não faz sentido em pacientes mais jovens do que isso. Os Conselhos Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia já avalizaram a cirurgia faco-refrativa a partir dos 55 anos de idade e a Sociedade Brasileira de Catarata já preconiza essa cirurgia, inclusive a partir dos 50 anos. Quando esse cristalino é removido durante o procedimento, a gente elimina a possibilidade desse cristalino desenvolver a catarata futuramente. O que isso significa? Que você não vai ter a perda de qualidade de visão que você teria com a catarata amadurecendo. Como é uma cirurgia praticamente igual, é como se fosse uma profilaxia da catarata. Então, quando a gente faz uma cirurgia faco-refrativa, a gente provavelmente está adiantando uma cirurgia que o paciente já vai precisar fazer. Voltando à comparação com o LASIK, a recuperação ela depende muito do cirurgião e do paciente e ela costuma demorar talvez alguns dias a mais que o LASIK. Só que hoje em dia, com as tecnologias, inclusive cirurgia laser de femtosegundo, o controle de fluídica, a gente consegue que o paciente enxergue muito bem até 24 horas depois da cirurgia. Mas a principal diferença na recuperação é que a gente raramente opera a cirurgia faco-refrativa dos 2 olhos ao mesmo tempo. Então, por isso, essa recuperação é um pouco diferente. A gente normalmente opera um paciente em uma semana, vê se o paciente está bem no dia seguinte, se não tem nenhum sinal de infecção, inflamação, se a visão dele está boa, e aí a gente programa a cirurgia dele do outro olho para um outro momento, talvez no dia seguinte, 7 dias depois, e aí só depois da segunda cirurgia é que com os 2 olhos já operados é que a gente vai ter a adaptação dessa visão. E isso pode demorar um pouquinho. Apesar dos 2 olhos estarem enxergando bem muito rápido depois da cirurgia, a visão binocular demora um pouquinho. Além disso, o custo da cirurgia faco-refrativa é normalmente superior ao custo de uma cirurgia refrativa laser. Só que, de uma forma geral, o resultado de todas essas técnicas costumam ser excelente. Os índices de satisfação são elevados, a estabilidade visual costuma ser muito boa e a durabilidade dos resultados também, especialmente na cirurgia faco-refrativa, onde o implante da lente é permanente. E a maioria dos pacientes fica extremamente satisfeito com o procedimento. A cirurgia refrativa é uma que tem os maiores índices de satisfação no mundo entre todas as cirurgias, inclusive das cirurgias plásticas. Mas é importante lembrar que toda cirurgia possui riscos, limitações e possíveis efeitos colaterais. Por isso, a melhor decisão começa com uma avaliação detalhada. Converse com seu oftalmologista e entenda todas as possibilidades disponíveis. Conheça os benefícios, limitações e riscos de cada técnica. E aí, depois de todo esse estudo, a gente pode escolher esse procedimento que realmente faz sentido para os seus olhos e para os seus objetivos de performance visual. Se você estiver no Rio de Janeiro, você pode agendar uma consulta comigo e você ainda pode discutir qual é o melhor cenário para você, qual é a melhor técnica, a melhor estratégia. A gente pode fazer isso, inclusive, inicialmente por uma teleconsulta. Os detalhes para isso a gente vai deixar na descrição. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender melhor as suas opções e alternativas em relação ao LASIK. Lembre-se, a melhor cirurgia refrativa não é necessariamente a mais moderna ou a mais popular. É aquela que foi indicada corretamente para o seu caso.